Falando de História. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. E neste episódio voltamos a alguns dos temas de que já falamos noutros episódios, designadamente as viagens marítimas no final do século XV e inícios do século XVI. Não é assim, Roger? Sim, voltamos para fechar uma trilogia, porque falámos no episódio 7 sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, em 1500, no episódio 26 sobre as viagens de Colombo, e agora este episódio é sobre o descobrimento em si do Atlântico e das Américas no final do século XV e nos inícios do século XVI. E voltamos também novamente a este termo, descobrimento. Sim, lá tem de ser, e já demos algumas achegas sobre ele, sobre este termo descobrimento, no episódio em que falámos do descobrimento do Brasil, mas agora vamos aproveitar para desdobrar ainda mais a palavra. E é mais fácil se dividirmos em 5 pontos. O primeiro é de que a expressão que utilizamos frequentemente, de período dos descobrimentos, entre aspas, implica, claro, uma leitura eurocêntrica, isto é, centrada a partir da Europa, porque é a partir daí que este discurso tem origem, porque só há um descobrimento para quem chega a algum lado. Em segundo lugar, só existe um verdadeiro descobrimento se existe um reconhecimento geográfico que seja integrado na esfera do conhecimento da época. Como disse o historiador Francisco Contente Domingos, mais importante do que chegar é a capacidade de regressar e a possibilidade da representação gráfica nos mapas da época. Isso quer dizer que, por muitas viagens que possam ter chegado às Américas, como por exemplo sabemos ter acontecido com os vikings, que lá está, chegaram à América do Norte no final do primeiro milénio, estas não tiveram qualquer impacto imediato e duradouro. Portanto, é como se nunca tivessem existido e são importantes, mas um pouco irrelevantes. Por exemplo, este caso da descoberta normanda ou viking da Groenlândia no século VIII, que foi explorado no século X e cujo povoamento foi feito por Eric o Ruivo ou Vermelho por volta do ano de 982 e que durou, aliás, com um povoamento regular até ao século XV, é muito interessante e relevante na história das viagens marítimas europeias, mas acabou por concretizar muito pouco. O terceiro ponto é que, apesar de ter existido um descobrimento, entre aspas, das populações nativas, isso não deve nem pode retirar qualquer legitimidade ou qualquer importância a estes povos autóctonos, como mostramos, por exemplo, aliás, no episódio 21 sobre os astecas. E o facto é que, qualquer que fosse a situação política, social ou económica destas populações, a colonização europeia das Américas acabou por impor uma relação desigual de poderes, onde o colonizado foi sempre vergado pelo colonizador. E em quarto lugar, a expressão período dos descobrimentos tem uma certa carga ideológica, porque leva-nos simbolicamente à imagem mitificada destas viagens e do papel de Portugal na história mundial. E mais importante, este tipo de discurso liga-se frequentemente à ideia política da decadência do Império e da decadência de Portugal e a uma certa nostalgia de uma suposta grandeza perdida. Portanto, é muitas vezes visto neste sentido. Sim, aliás, um tema que também já abordámos no episódio 9 sobre a memória do Império, que aliás mostra claramente que isto da história anda tudo ligado. Mas então, qual é este quinto e último ponto? Bom, o quinto diz respeito ao significado literal da palavra descobrimento, que neste período é usado muitas vezes ao mesmo tempo de achamento e por vezes até em concordância com o verbo buscar. Ora, já houve muitos historiadores como Jaime Cortesão, Vitorino Magalhães Godinho, Joaquim Barradas Carvalho ou mais recentemente Luís Filipe de Mas, entre tantos outros, que se debruçaram sobre o que é que estes termos queriam mesmo dizer e se havia diferença nos seus sentidos. E parece que havia realmente algumas diferenças entre uma palavra significar o reconhecimento deliberado de uma terra que se suspeitava existir, ou então que se tinha perdido a referência da sua existência, e a outra palavra significando o reconhecimento feito ao acaso ou por sorte. Mas visto que não estamos aqui para fazer uma análise minuciosa das fontes, vamos usar a palavra descobrimento no seu sentido mais genérico, ou seja, do reconhecimento de terra desconhecida, com ou sem intencionalidade, porque esta motivação só pode ser feita conforme o caso a que nos reportamos. E então, para começar, se calhar olhamos para este Atlântico antes do início da expansão marítima portuguesa no século XV. Sim, podemos começar por aí, pelo Atlântico, que é, ao mesmo tempo, um oceano desconhecido, mas lendário. E em que sentido é que era desconhecido e lendário? Bom, era desconhecido porque se encontrava por explorar na sua totalidade, conhecendo-se pouco mais do que o caminho até, por exemplo, o arquipélago das Canárias. E lendário porque o período medieval o tinha recheado quer de ilhas, quer de monstros fantásticos. E vamos aqui destacar sobretudo estas ilhas imaginadas, muitas delas baseadas em lendas que davam algum sustento à sua existência. E são estas ilhas que aparecem representadas na cartografia da época, nos mapas, e por isso é que algumas pessoas acreditam que são representações de terras reais. Um dos casos mais famosos é a Carta de Pisigano, de 1424, que tem a representação de muitas destas ilhas e que são abusivamente interpretadas como sendo, lá está, ilhas reais, o que não são.
E dentro destas ilhas míticas, destacamos a Ilha das Sete Cidades, ou por exemplo a Ilha de São Brandão. E acho que vale a pena explicarmos um pouco a história destas ilhas e destas tradições medievais, sem esquecer, claro, a influência da Antiguidade e, por exemplo, da célebre e famosa história da Atlântida, mencionada por Platão. No caso da Ilha das Sete Cidades, esta teria sido povoada no século VIII por 7 bispos da Espanha, que fugiram a quando da invasão muçulmana da Península Ibérica. Claro que esta invasão também tem os seus aspas, porque é também um assunto complexo e difícil. E já a Ilha de São Brandão deriva da lenda de São Brandão, um monge irlandês do século V-VI, que teria andado a vaguear pelo Atlântico em busca de gentes para serem convertidas, tendo então chegado a estas ilhas desaparecidas. Paralelamente aparecem ainda a Antília, a Satanás, a Ilha Brasil e tantas outras como a Ilha do Lobo, das Cabras, a Columbário, a Ilha dos Corvos. Isto para mostrar que há uma ideia de um Atlântico povoado de ilhas e que por isso a descoberta da Madeira em 1419 e as do arquipélago dos Açores a partir de 1427 não vem trazer nenhuma admiração maior, digamos assim. Então, mas é destes reconhecimentos dos arquipélagos atlânticos, da Madeira e dos Açores, como mencionaste, é que por vezes paira a grande questão se os portugueses tentaram navegar para o Ocidente, aquilo que Colombo acabaria por realizar em 1492. Pois, aqui é que entramos na parte mais complexa e é preciso admitir desde já que dificilmente vai haver algum consenso sobre estas matérias, porque não há documentação nova, ou melhor, não tem sido descoberto nenhum documento novo que revolucione completamente aquilo que sabemos atualmente sobre este assunto. O que sobra é interpretar aquilo que já conhecemos e, francamente, pouco tem sido adiantado sobre estas matérias porque estamos neste impasse documental. Sem novos documentos não conseguimos propor novas leituras radicalmente diferentes. Sim, claro, até porque este tipo de análise tem que ser feita de forma ponderada e não apenas olhando para os documentos e para os mapas e chegar logo a conclusões imediatas e, portanto, muito incompletas. Claro, e por isso é que vamos olhar para estas viagens que rumaram então ao Ocidente. A primeira suposta viagem é de João Vaz Corte Real e Álvaro Martins Homem, a quem é atribuída a descoberta da Terra Nova, a Terra do Bacalhau. E isso advém de uma referência na obra de Gaspar Frutuoso, um cronista do século XVI, que narra a história dos arquipélagos atlânticos. A referência da obra é muito explícita e diz que, e cito, vieram ter a ela, a Ilha Terceira, 2 homens fidalgos, por nome um deles João Vaz Corte Real e outro Álvaro Martins Homem, os quais vinham da terra do Bacalhau, que por mandado del rei foram descobrir. Fim de citação. Ora, não há qualquer outro documento que mencione esta viagem e temos de ter presente que Frutuoso escreve praticamente 100 anos depois destes acontecimentos e por isso é impossível dar crédito total a este relato. A mesma coisa a uma suposta viagem de Diogo de Teive para o Ocidente e note-se que sabemos que este mesmo Diogo de Teive tentou a sua sorte porque foi numa dessas viagens que descobriu as Ilhas de Flores e Corvo, nos Açores, em 1452. O que é duvidoso é que tenha chegado a qualquer outro lado. Mas, por outro lado, temos como certa a chegada à Groenlândia no final do século XV. Isso sim, e isto numa viagem de 3 anos que terá sido feita por João Fernandes Lavrador e Pedro de Barcelos. Temos referências documentais à viagem e depois à própria cartografia da época, onde destacamos o famoso mapa de Cantino, datado de 1502, em que a legenda esclarece que, e cito aqui a legenda que aparece no mapa na região precisamente da Terra Nova, os que a descobriram não chegaram à Terra, mas viram-na, e não viram senão serras muito espessas, pelo qual, segundo a opinião dos cosmógrafos, se crê ser a ponta da Ásia. Fim de citação da legenda do mapa. Mas o caso destas terras é mais complexo, porque envolve também umas viagens do italiano João Caboto ao serviço de Inglaterra. Então isto quer dizer que a Inglaterra também esteve envolvida neste reconhecimento do Atlântico? Em parte sim, mas apenas durante um curto período de tempo. Graças à ação deste João Caboto, um genovês naturalizado veneziano, que ofereceu os seus serviços ao rei Henrique VII e empreendeu uma série de viagens que terão chegado à América do Norte em 1497-1498. Ora, Caboto morreu em 1498 e o seu filho Sebastião continuou a investir em algumas viagens entre 1506 e 1508, mas que acabaram por não ter retorno porque a morte do rei inglês, em 1509, veio acabar com estes investimentos, já que o famoso Henrique VIII, o seu descendente, não se interessava por estas questões. O que é interessante ver é que também há registro de portugueses a trabalharem em Inglaterra nestas mesmas viagens. E não só há portugueses, mas há conhecimento português que circula, porque há fortes hipóteses que João Caboto tenha sabido daquelas terras através de portugueses. E isto sabemos, por exemplo, pelo planisfério, pelo mapa de Diogo Ribeiro, de 1534, cuja legenda na Terra do Lavrador indica que, e cito novamente, esta legenda foi descoberta por os ingleses da vila de Bristol e porque o que deu o aviso, ou seja, o aviso desta terra, era Labrador, das Ilhas dos Açores, e por isso tem este nome. Ou seja, dá esta paternidade a esta descoberta da Terra do Labrador, que ainda hoje se chama Terra do Labrador, mas é preciso voltar a frisar que estas viagens inglesas não tiveram impacto, nem abriram uma rota regular naquele período. E como é que são vistas estas viagens pela coroa portuguesa? Ou são feitas à revelia do rei como um investimento privado, digamos assim?
Bom, nos termos de hoje, podemos dizer que era um misto de investimento privado com benefício público. Conhecem-se 11 doações de ilhas por descobrir entre 1457 e 1500. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que um particular pedia autorização ao rei para fazer estas viagens, estas expedições, e para que, caso encontrasse uma destas ilhas, ele a reconhecesse em nome do rei e que daí tirasse depois proveito. Ora, isto não interfere nada com os objetivos da coroa, porque o investimento aí é zero. A pessoa descobre, fica para o rei e a pessoa tem direito a umas benesses. Se a pessoa não descobre nada, não há problema, amigos na mesma, porque o rei não entrou com dinheiro e por isso não fica a perder. E é isto que explica estas doações. São um investimento seguro, porque o reconhecimento do Atlântico é feito à custa destes homens. E estas doações acabaram então por dar em alguma coisa? Temos registro que algum destes homens tenha tido sucesso? Sim, temos um caso bem conhecido, que é o de Gaspar Corte Real, que recebe uma destas cartas de doação a 12 de maio de 1500, dando-lhe a capitania de quaisquer ilhas ou terras firmes que encontrasse. E sabemos que ele fez o reconhecimento da Terra Nova, ou seja, da ponta nordeste do atual Canadá, e que terá regressado no final de 1500, ou inícios de 1501. Mais uma vez, olhamos para o mapa de Cantino, de 1502, e aí encontramos a legenda que diz, e cito, esta terra é descoberta per mandado do muito alto excelentíssimo príncipe rei Dom Manuel, rei de Portugal, a qual descobriu Gaspar Corte Real, cavaleiro da casa do dito rei. Ora, sabemos que Gaspar Corte Real organizou duas viagens, uma primeira, logo em 1500, e uma segunda, que terá partido em 1501, mas da qual não voltaria, pois acabou por desaparecer. No ano seguinte, em 1502, é o seu irmão, Miguel Corte Real, que parte à procura do irmão, mas ele próprio nunca mais volta. E por isso, Vasquianos, o irmão mais novo dos Corte Real, pede também ao rei para fazer a viagem, mas esta é negada, porque Dom Manuel considera que a rota já está conhecida e que não vale a pena arriscar mais expedições ao desconhecido porque coincide com algum investimento feito então na região. Estes corte-reais ligam-se àquela famosa Pedra de Dayton, nos Estados Unidos? Sim, a Pedra de Dayton é uma pedra que se encontrava no estuário do rio Taunton, no estado norte-americano de Massachusetts, e atualmente está num museu criado nessa envolvência, que contém uma série de inscrições completamente avulsas e que algumas pessoas acreditam que estivesse lá o nome de Miguel Corte Real e ainda a frase, e cito, por vontade de Deus, aqui Duque dos Índios, ano do Senhor de 1511. Isto daria força à ideia de que este Corte Real acabou por herdar aos atuais Estados Unidos da América e lá se tornou um senhor dos nativos americanos. A pedra é particularmente importante entre as comunidades de imigrantes portuguesas, porque lhes leva um pouco do que é a história de Portugal para ali, e daí que tenha sido colocada uma réplica desta pedra junto do Museu da Marinha, em Lisboa, mas infelizmente tem muito pouco sustento. As análises epigráficas, ou seja, das inscrições, não chegam a conclusão nenhuma, porque praticamente se consegue ver qualquer coisa que se queira. E por isso esta ligação de Miguel Corte Real à pedra tem muito pouca credibilidade. Mas estas viagens dos corte-reais não são secretas, ou seja, há aqui mais que um reconhecimento oficial, há até uma promoção. Sim, exatamente. Não estamos a falar de viagens feitas sem ninguém saber. São viagens realizadas por privados, mas autorizadas pela coroa e cujos resultados são conhecidos. Aliás, são tão conhecidos que temos muitos registros de agentes italianos que descrevem a chegada destes navios. É o caso de Pietro Pasqualigo, enviado do Senado de Veneza, que escreve aos seus irmãos descrevendo a chegada do navio de Gaspar Corte Real, dizendo que, e aqui cito a carta, conta haver achado terra a 2.000 milhas de distância entre Noroeste e Ponente, a qual antes por ninguém era conhecida, por cuja costa correram 600 a 700 milhas sem lhe acharem o fim, pelo que julgaram que era terra firme, em continuação de uma outra terra que o ano passado foi descoberta no norte, as quais caravelas não puderam lá chegar por estar o mar gelado e infinita cópia de neve. Dizem que este país é muito povoado e as casas dos habitantes são feitas de longuíssimos paus cobertos por fora com peles e de peixes. Trouxeram para aqui 7 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, as quais são de igual cor, figura, estatura e aspecto muito semelhante a ciganos, vestindo peles de diversos animais, principalmente de lontra. Têm pinturas na cara, como os índios. Alguns deles têm 6 sinais, outros 8, outros menos ou mais. Falam, mas não são entendidos por ninguém, e creio que lhe têm falado em todas as línguas possíveis. Fim de citação. Temos ainda outra carta, escrita por Alberto Cantino, o agente do Duque de Ferrara, Hércules d'Este, que tem uma descrição semelhante a esta, o que mostra que dificilmente se podia esconder um segredo desta natureza, e porque até nesta altura nem sequer havia já necessidade de manter algum segredo, se é que alguma vez existiu. Porque estamos a falar de um tempo já posterior ao Tratado de Tordesilhas.
Sim, mas antes do Tratado de Tordesilhas temos o Tratado de Alcáçovas de Toledo, assinado em 1479-1480, que previa o monopólio e o exclusivo da navegação para Portugal a partir de um paralelo, ou seja, uma linha horizontal, que ia do Cabo Bojador para sul, o que era uma extensão gigantesca. E além disso temos, obviamente, muitas bulas papais que autorizam a coroa portuguesa a tomar sob a sua alçada todas as terras descobertas, quer para sul, quer também para o ocidente. O que vem alterar tudo é a viagem de Colombo, em 1492, porque o que estava em causa era a posse das terras que este tinha descoberto e que achava, claro, que era a Ásia, conforme falámos no episódio 26. E há a tal questão da linha do semi-meridiano que divide o mundo em duas metades. Há efetivamente uma linha traçada, mas é preciso também esclarecer que essa linha era, como disseste bem, um semi-meridiano, ou seja, dividia o Atlântico e só o Atlântico. Só muitos anos mais tarde, por causa da posse das Ilhas Molucas na Ásia, é que se vai considerar que a linha de Tordesilhas dava a volta completa e batia também do outro lado do globo. Mas então, sobre esta divisão do Atlântico, é preciso reter que, após a chegada de Colombo à Europa, em 1493, Dom João II enviou logo emissários seus aos reis católicos Isabel e Fernando para negociar a questão e reforçar, claro, as cláusulas do tratado anterior, do Tratado de Alcáçovas de Toledo. Ora, pela proximidade com o Papa Alexandre VI, que era aragonês, os reis católicos conseguem imediatamente uma série de bulas, aliás, 4 bulas, entre maio e setembro de 1493, todas elas escritas de acordo com os interesses de Castela e Aragão. E isto mostra que havia um jogo diplomático muito próximo entre o papado e os reis católicos, e a emissão destas bulas vinha jogar cada vez mais favoravelmente para estes. Então, a linha divisória, que aparece inicialmente numa destas bulas, foi sugerida pelo Papa ou pelos reis católicos? Normalmente tem-se a ideia geral que terá sido o papado, mas na realidade a linha foi ideia do próprio Colombo, que conseguiu que os reis católicos influenciassem o Papa para isso. Ora, a linha estipulada na segunda bula, datada de 4 de maio, previa que esta passasse a 100 léguas ao ocidente das ilhas de Cabo Verde e dos Açores. Dom João II recusou completamente o conteúdo da bula e vai negociar diretamente com Castela e Aragão, o que é muito importante, porque torna-se assim um tratado bilateral entre os reis e põe de lado a autoridade do Papa. E neste tratado, assinado em Tordesilhas a 7 de junho de 1494, é então decidido que a divisão fosse feita a partir de uma linha que passasse a 370 léguas ao ocidente das ilhas de Cabo Verde. E porquê 370? Porque seria o meio entre as terras descobertas por Colombo e as ilhas de Cabo Verde. O tratado previa então a constituição de uma equipa de especialistas que fosse lá assinalar o local na divisão, o que era, claro, impossível, não só por causa dos meios técnicos da época, mas sobretudo porque, para eles, isso recaía no meio do mar-oceano e não havia propriamente uma forma de se colocar lá uma boia, assinalar o local, ou sequer de estacionar lá um navio a tempo inteiro a dizer não, sim senhor, a partir deste momento aqui entram no espaço destinado a Castela. Claro, claro. Mas enquanto isso há um outro problema, é que Portugal e Castela e Aragão tinham medidas diferentes da légua. Portugal media uma légua por cerca de 6.100 metros e Castela media por 4.100, o que era uma diferença considerável nas contas. E, enfim, todas estas questões levaram que esta expedição de demarcação nunca fosse realizada. E claramente a história deste tratado está cheia de enganos e desenganos entre as partes, quer pelos jogos de bastidores, quer por aquilo que cada uma delas sabia, mas não revelava. Sem dúvida alguma. Aliás, chega-se a um ponto em que os reis católicos aceleram as negociações porque acham que ficam a ganhar porque enganaram Dom João II, porque receberam notícias da segunda viagem de Colombo de que não há terras entre as Canárias e as ilhas descobertas e por isso aceitam sem problema esta divisão, porque não iam perder nada e ganhavam acesso à suposta Ásia. E do outro lado, Dom João II percebe que não vale a pena pedir mais porque conseguiu o que queria, o espaço suficiente para os seus navios chegarem à Ásia, já que a viagem de Bartolomeu Dias, em 1488, tinha chegado às portas da Índia, conforme a expressão da época. Mas há também a ideia comum de que o empurrar da linha para o ocidente fosse uma forma de garantir que parte do Brasil estivesse na esfera portuguesa. Sim, mas sobre isso há poucas certezas, como já dissemos, aliás, em episódios anteriores. A principal preocupação para Dom João II era assegurar que os navios tivessem o espaço suficiente para manobrar e para aproveitarem os ventos para chegarem ao Cabo da Boa Esperança. E temos ideia que ele poderia ter suspeitas de terra naquela região, mas não há certezas absolutas sobre isso. Os indícios mais fortes, aliás, são referências que conhecemos através de Colombo. Numa carta dos reis católicos a este navegador, em setembro de 1493, ou seja, quando estão a decorrer as negociações para o Tratado de Tordesilhas,
Tordesilhas, os reis católicos dizem que os portugueses, e citam, pensam que poderá haver ilhas e uma terra firme, fim de citação, e no diário da terceira viagem é o próprio Colombo que diz que Dom João II teria suspeitas de terra firme a sul. Ora, mais do que isto não sabemos, ou seja, voltando ao que foi dito, é possível que Dom João II tivesse suspeitas de terra e que, empurrando a divisão de Tordesilhas, elas caíssem no lado português, mas seria sempre como ponto de apoio à viagem para a Índia e não para a exploração das riquezas do Brasil, que, obviamente, se discutiam completamente. No entanto, há ainda a questão do descobrimento do Brasil antes da viagem de Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500. Isso é também uma questão nebulosa, porque há a famosa viagem de Duarte Pacheco Pereira, que descreve na sua obra Gemeral de Situ Orbis a chegada à Terra, naquilo que hoje sabemos ser o Brasil, por volta de 1498, mas o estranho é que nada foi feito para tomar posse deste território, caso, aliás, a viagem tenha sido mesmo feita. E repare-se que, mesmo depois do Tratado de Tordesilhas, não havia qualquer motivo para esconder isso. E mesmo a descoberta da viagem de Pedro Álvares Cabral não teve um impacto assim tão grande naquele momento, aliás, como falámos no episódio 7. E até porque se quisermos ir ao rigor das expedições que tocaram o continente sul-americano, há viagens espanholas, ou melhor dizendo, para ser rigoroso, castelhanas, antes da de Cabral. Sim, disso não há dúvidas. A primeira foi de Alonso Orreda, em 1499, em que participou Américo Vespúcio, que tocou na atual Guiana Francesa e mais a norte no Golfo de Maracaibo, onde encontraram populações de pescadores que viviam em casas sustentadas em estacas, e daí que Vespúcio tenha apelidado essa terra de Venezuela, ou seja, Pequena Veneza, nome que, como sabemos, aliás, se mantém até aos nossos dias. A segunda viagem é de Peralonso Ninho, no mesmo ano, e a terceira é de Vicente Yanes Pizón, que partiu em dezembro de 1499 e foi a primeira viagem espanhola a passar o Equador e a chegar ao território do atual Brasil, mas já na parte portuguesa lá está Tordesilhas, apesar de não saberem. Depois disso também temos a viagem de Diego de Lepe, que levou uma expedição até aquelas paragens, e há mais algumas viagens, mas todas depois das de Cabral. Mas claro, todas estas viagens espanholas tiveram um alcance limitado porque registaram apenas o que encontraram e quem acabou por ocupar o território acabou por ser a coroa portuguesa. Sem esquecer que não havia certezas se aquele território já era Ásia ou não. Claro, aliás, Colombo acreditou até morrer que tinha chegado à Ásia e estava às portas do paraíso terrestre porque as cosmografias medievais tinham colocado precisamente este paraíso terrestre no extremo oriental da Ásia. E ele tem esta ideia logo na primeira viagem, em 1492, porque diz no seu diário que, citamos, os santos teólogos e os sábios filósofos dizem justamente que o paraíso terrestre está no fim do Oriente porque é uma região temperada ao extremo. E estas terras que agora acabava de descobrir são, disse ele, Colombo, o fim do Oriente. Portanto, não havia que enganar, ele estava mesmo às portas do paraíso. E é preciso notar que são anos de grande riqueza em termos geográficos e científicos, em que convivem várias concepções diferentes do mundo e em que o continente americano vai surgindo aos poucos até se assumir que é algo diferente e que não é definitivamente a Ásia. Bom, já demos uma volta bastante grande em torno destas viagens que, como se percebe, continuam a estar envoltas, popularmente, sobretudo, em mistérios e segredos. Sim, e terminamos o episódio com esta questão que aparece sempre ligada a isto, que é a do sigilo nos descobrimentos. A ideia de que havia uma política da coroa portuguesa para esconder estas viagens e esconder os seus resultados. O que sabemos é que houve, em alguns momentos, uma tentativa de restringir a circulação de alguma informação. Mas isso não quer dizer que isso tivesse acontecido sempre e nem sequer que fosse conseguido, porque sabemos de muitos agentes estrangeiros que estavam em Lisboa e que descreviam perfeitamente o que acontecia e o que sabia destas viagens. Além disso, temos mariantes portugueses que vendiam os seus serviços a outros reinos, temos estrangeiros que serviam em navios portugueses, e foram muitos, desde o tempo já do infante Dom Henrique, e era impossível controlar o que depois contavam outras pessoas, e temos a própria cartografia que circulava na Europa, nem que fosse comparada à socapa, por exemplo, como o mapa de Cantino, porque aí sim sabemos que havia algum controle. E a última nota é que nem todas as fontes têm o mesmo valor. E dizemos isto porque muitas vezes são usados excertos retirados dos seus contextos, sem se perceber nem o período, nem a história daquela fonte, ou seja, que tipo de documento é, por quem foi escrito, quando é que foi escrito e com que fim, qual é o seu objetivo. E a mesma coisa na cartografia, que é uma área que tem tido grande desenvolvimento nos últimos anos, mas que dificilmente pode dar sustento a teorias de chegada anterior a Colombo ou Cabral às Américas. E como se disse inicialmente, é preciso haver um reconhecimento do território e que isso chegue a ser divulgado e a entrar no conhecimento geral da época para que se fale verdadeiramente num descobrimento. E depois disso que se faça alguma coisa com esse território, claro. Simplesmente dizer que se chegou lá, na realidade conta muito pouco e não adianta muito àquilo que já sabemos e àquilo que acabou por acontecer. Enfim, vale um pouco mais pelo ego patriótico, digamos assim, de que os portugueses chegaram em primeiro lugar a todo lado. Mas isso, lá está, espremido, dá muito pouco. Pois, geralmente é assim. E sugestões de leitura para quem queira saber um pouco mais?
Olha, trago, como de costume, duas sugestões então de leitura. A primeira é uma coletânea documental organizada por Vitorino Magalhães Godinho, chamada Documentos sobre a Expansão Quatrocentista Portuguesa, publicada em 2011 pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, em 2 volumes, portanto é uma edição revista de uma obra já muito antiga, dos anos 40, 50, que na altura tinha 3 volumes, e portanto é uma coletânea muito interessante, que a parte final fala sobre estas viagens para o Ocidente, mas que é muito importante aqui fazermos esta recomendação porque é uma obra que tem fontes profundamente anotadas, contextualizadas, e é uma obra muito interessante para se perceber melhor este período. A segunda sugestão é um artigo de Francisco Contente Domingos, chamado Colômbia Política do Sigilo. Enfim, tem várias edições e aliás está disponível online e deixamos o link para qualquer pessoa ler. E é um artigo muito, muito interessante sobre esta questão suposta do sigilo, se existiu, se não existiu, o que é que representa em si para este período. E por hoje é tudo. Não se esqueça de nos seguir no Twitter e Facebook. Estamos também disponíveis nas mais variadas plataformas de podcast e no YouTube. E quem goste, partilhem para ajudar o podcast a crescer. E claro, podem sempre contactar-nos, desde logo com sugestões, para o nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.